tá certo? O anjo do Senhor vem, Melachi Adonai, Malachi Adonai, o anjo do Senhor vem e fala, não faça mal ao menino, porque agora eu sei que você não me negou o seu filho. O anjo está falando em primeira pessoa. Quando ele também vai receber 3 anjos em casa, ainda tô falando de Abraão, 2 vão à frente para tirar Ló de Sodoma, o terceiro fica para trás e ele dialoga com esse terceiro como se esse terceiro fosse Deus. Ele fala assim, mas Senhor, se houver tantos na cidade, o Senhor não poupará essa cidade? Sim, eu pouparei. Terceiro exemplo que eu poderia dar, Moisés, na sarça ardente, quando o anjo do Senhor aparece na sarça ardente, o anjo do Senhor fala da sarça, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus apareceu em forma angélica algumas vezes no Antigo Testamento. Então, pegando isso aqui com o fato de Jacó ter lutado com Deus, então essa é mais de uma epifania é uma aparição divina de Deus em forma angélica. Então Jacó lutou com o próprio Jesus, por isso o nome Israel, porque ele lutou com Deus. E aí, né, diz aqui então o homem disse, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu, né? Gênesis 32, 28. E aí, a gente tem essa luta, e acho que é como se marcasse essa nova fase, né? Então, de Jacó, que agora é Israel, né? E aí aqui, quando eu passei por essa passagem, como eu te disse, eu li a Bíblia inteira, depois é legal a gente um dia bater papo sobre isso, aí foi quando eu me liguei, né? As tribos de Israel. Não é necessariamente... Você pensava num espaço físico, que você tem um Israel país hoje, que você viaja para lá, você pensa que são as tribos de lá. E aí, na verdade, não. Na verdade, as tribos de Israel são os filhos de Jacó. Eu falei, puta, cara, olha só, né? Que coisa sensacional. E aí a gente tem, né, um próximo passo, porque ele venceu e agora ele vai encontrar Esaú, né? Só que esse encontro, assim, ele tá... sei lá, 14 anos talvez até mais tempo, com muito medo, e ele tem esse encontro com o irmão que na cabeça dele ele queria, sei lá, matar ele, coisa e tal. Como que foi esse reencontro com o irmão dele? Teve uma reconciliação? Olha que interessante, até a cura de Deus ainda demorou processo depois. Ele lutou com o anjo, novo homem, sim, mas ainda assim, capítulo 33, quando Jacó ergueu os olhos, viu Esaú se aproximando e com ele 400 homens. Repartiu os filhos entre Lia, Raquel, as 2 servas, pôs os seus filhos à frente. Então você vê que a cura acontece, mas o processo de desencadeamento dela ainda demora um pouco. Aí ele encontra com o irmão. E a coisa mais linda, que eu acho que isso vai afetar positivamente a José, a reconciliação. O Esaú abraça e os 2 choram copiosamente. Sim. Uma das mais lindas cenas de reconciliação é essa aqui. E o José era criança. Ele viu o pai se reconciliando com o tio, e embora a Bíblia não diga isso, eu posso deduzir pelas entrelinhas, ele deve ter ouvido a história. José, não sei quantos anos José estava aqui, eu tenho que fazer o cálculo, mas ele viu a história. Poxa, esse é o meu tio que papai tinha... Depois ele vem e apresenta o irmão dele, que olha, a minha família, isso aqui são seus sobrinhos e tudo mais, olha o que eu conquistei, assim, com aquele alívio do peso tirado. O José cresceu vendo aquela cena de reconciliação. E aquilo que a gente estava falando lá não sei se eu falo afetação, não sei se a palavra correta seria esse, de elemento psicológico aqui que vai desencadear nos meus descendentes lá. Eu vejo mais isso em José também, quando José lá na frente no Egito, podendo vingar dos irmãos. Ele perdoa os irmãos. Ele perdoa os irmãos com base no exemplo do tio dele. Porque o tio dele estava mais forte, né? Tinha motivo, e o tio perdoou o pai. Aquela cena ficou na mente de José, e lá na frente, quando ele estava na mesma situação do tio, como governador do Egito, super poderoso, e os outros lá tudo morrendo de medo, ele também abraça e começa a chorar copiosamente. É interessante. É lindo isso, essa cadeia do... Como é que as coisas emocionais vão se repetindo ao longo da história. Cara, é verdade isso daí. E os filhos de Jacó ainda tiveram muitos problemas. Você vai ver depois lá a questão de Diná, não sei se a gente pode já passar essas partes assim. Claro, vamos sim. A Diná, que aí já vai contar isso, é curioso, que aí vai contar quando Jacó chega a Siquém. Ele chega a Siquém, que hoje é território ali misturado com os palestinos ainda, hoje lugar de conflito lá. Eu tive em Siquém e é muito interessante. É porque aqui, cara, é complexo de entender essa passagem, porque, cara, eles têm, então, a filha dele,
Diná. E aí ela vai pra Siquém e ela é violentada lá. É violentada. Só que assim, aí imagino, cara, sei lá o nível, né, disso, mas, pô, se uma filha é violentada, você fica maluco, né? E aí, você tem várias situações de como reagir, mas geralmente você vai para cima, você vai pro pau na hora. Só que aí os irmãos, eles propõem um acordo, né? E o acordo é que os homens fossem circuncidados. Mas o acordo já... Então, eles propõem um acordo já só que aí é uma mentira. É uma mentira. Eles chegam depois e, cara, e mata geral, e saqueiam tudo. Então, claro, porra, cagada, fizeram besteira ali quando violentaram a filha deles. Jacó chama a atenção deles por culpa de vocês. Só que eles fizeram também outra besteira. Jesus nos ensina a não reagir desse jeito, as coisas e tal. Então, assim, como que a gente pode interpretar essa passagem? Olha, vamos lembrar que, em primeiro lugar, foi em Siquém que cerca de 1.600 anos depois, Jesus vai encontrar com a mulher samaritana, no poço de Jacó. Então você vê que interessante. Ficou mal falado o lugar. Ficou mal falado o lugar. E no caso dos irmãos, a questão do... O Paulo Vieira fala muito de ecossistema. Isso é uma coisa realmente que merece ser levado a sério. Eu não vou dizer que a tendência é determinismo. Não é o fato de o meu pai ser alcoólatra, drogado e mafioso que eu vou ter que ser obrigatoriamente drogado, alcoólatra e mafioso. Isso não é verdade. Mas eu tenho que sempre procurar as tendências que estão na minha família. Eu vou dar uma sugestão para você, de alguém que não é psicólogo, mas precisou muito deles. Procure fazer, com a ajuda de um profissional de saúde mental, uma árvore genealógica da sua família. Procura conhecer quantos casos há na sua família de pessoas com depressão, de pessoas fracassadas, de pessoas revoltadas, de pessoas assim, assado, porque, repito, não é determinismo, mas você pode ter algumas tendências que serão descobertas a partir da sua árvore genealógica. O que os irmãos de Jacó cresceram aprendendo? Lembram que eles não eram só filhos de Jacó, eles eram filhos de Jacó, de Lia, de Raquel, netos de Labão, sobrinhos de outros filhos de Labão que ele tinha, a história de Jacó. Eles cresceram num clã que dizia o seguinte: enganar é a melhor forma de sobreviver. Mas eles têm uma consequência disso? Tem a própria consequência que o Jacó fala: por causa de vocês nós vamos ter que cair fora. Nós vamos ter que cair fora, porque agora nós vamos ser odiados de todo mundo aqui. E lembra depois que Judá e Tamar também, que a própria Nora também vai... Cara, mas não é louco você pensar que as tribos de Israel, assim, não são os patriarcas, mas os líderes da tribo, os fundadores aqui da tribo, cara, que deram depois origem à história que a gente conhece. Pô, eles pegaram e mataram geral na cidade. Mataram geral. Isso, pra mim... Assim, não dá pra dizer se é injustamente ou justamente, acho que matar não é justo, né? Assim, não. Biblicamente. Então, assim, injustamente, eu vou dizer. Caraca, então assim, você tem sangue nas mãos na história. Tem sangue nas mãos. Mas eu posso ler isso de outra maneira. Eu posso ler assim: olha como é grande o poder redentor de Deus. Deus pegando de homens selvagens e os transformou na nação que trouxe o Messias ao mundo. E os descendentes desses, hoje, formam um país que é a única democracia do Oriente Médio. País que hoje, se você come tomate cereja na sua casa, isso é coisa do judeu, que é os descendentes de Jacó, porque é o descendente de Judá. Se você tem hoje o seu celular aí, a maior parte dos circuitos do seu celular, da Intel, da IA, a gente tá falando tanto IA aqui, tá certo? É judeu, você tá entendendo? Então olha como é que Deus consegue mostrar que, aquilo que eu falei, tendência não é determinismo. Eles eram selvagens fracassados. Isso não significava que os descendentes precisavam ser. Mas só para